Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 15 de março de 2023. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E eu quero a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 978293776. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto neste número, 978293776. Ou você tem uma outra opção para enviar esta mensagem, que é através do nosso QR Code. Como é que ele funciona? Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto mesmo. E você vai apontar aqui, ó, para este QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para este QR Code, já aparece uma mensagem aí no seu celular escrito, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Comissão de Política Social e Saúde recebe secretário Lair Zambon, que dá explicações sobre a situação da maternidade de Campinas. Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas debate a aprendizagem criativa, inteligência emocional e projeto de vida, uma estratégia de prevenção às drogas. Vereador Rubens Gás faz indicações ao Executivo solicitando melhorias aos moradores da região dos Amarais. E o quadro É o Bicho fala hoje sobre o Março Amarelo, mês dedicado à conscientização das doenças crônicas renais dos pets. E tem esporte também, porque a Federação Paulista de Futebol divulgou as semifinais do Troféu Independência, que é aquele antigo troféu do interior. Então, já a gente fala sobre o confronto do Guarani. Mas a gente abre a edição de hoje falando sobre o Dia do Consumidor, que é comemorado hoje, nesta quarta-feira. E aí tem muitos comerciantes, empresários que estão fazendo uma semana com produtos com preços especiais mais atrativos para nós consumidores. E claro que quando a gente fala sobre compras, nós precisamos ficar atentos aos nossos direitos. E para nos ajudar, eu aciono o repórter André Aranha, que está no Procon Campinas e tem dicas para aproveitarmos as vantagens com segurança. É isso mesmo, André? Seja bem-vindo e boa tarde. Pois é, boa tarde para você, Gabriel Castro, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Bom, olha só, hoje é o Dia Nacional do Consumidor e também o Dia Internacional do Consumidor. Então, quer dizer, várias lojas aproveitam para fazer promoção, não é? Mas é importante, como você disse, os consumidores estarem atentos para não caírem em golpes, armadilhas e tudo mais. Por isso eu estou aqui com o Francisco, que é justamente, o assessor, representante aqui do Procon. Falamos ao vivo nesse momento da sede do Procon aqui em Campinas, no Cambuí. Tudo bom, Francisco? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer falar com a Câmara e para toda a audiência. Bom, como eu disse, esse é um dia nacional e o Dia Internacional do Consumidor, é isso mesmo? Conta pra gente. Sim, é uma data emblemática, o dia 15 de março, por ocasião até lá da Declaração dos Direitos dos Consumidores pelo presidente norte-americano John Kennedy em 1962, que estabeleceu algumas premissas básicas, como o direito à informação, o direito de ser ouvido, o direito à escolha e também o direito à segurança dos produtos e serviços. Sendo uma data emblemática, como você mesmo disse, o comércio aproveita com a boa intenção de privilegiar os consumidores e oferecer promoções durante o período, mas que os consumidores devem ter também bastante cautela no momento de efetuar as compras. Bom, em 2022, como foi essa semana aí do consumidor? Qual o balanço? Foi positivo? Enfim. Até em comemoração à data, nós soltamos um relatório
hoje, contendo um balanço dos serviços prestados pelo PROCON, um balanço das 10 empresas mais reclamadas, que são aquelas empresas que figuram e que figuraram no ranking no período todo de 2022, e também os segmentos mais reclamados. Então, para se ter uma ideia, o PROCON de Campinas realizou quase 114 mil atendimentos durante o ano de 2022, e o consumidor pode então acessar lá no nosso site essas empresas mais reclamadas para exercer o seu direito de escolha e analisar ou reanalisar se vale a pena manter a relação com essas empresas. Francisco, quais as principais dicas aí para o consumidor não cair em golpe? Porque é uma data, evidentemente, que as lojas, enfim, aproveitam para fazer promoções e tudo mais. Quais as principais orientações nesse caso? O primeiro passo do consumidor é sempre checar a veracidade das informações prestadas pelo fornecedor. Seja o fornecedor em estabelecimentos físicos, nas lojas físicas, ou até mesmo nos estabelecimentos virtuais, nas compras digitais. Então, sabendo da idoneidade dessa empresa, sabendo que é uma empresa que de fato cumpre com as promessas, cumpre com as publicidades, o consumidor precisa se checar de algumas cautelas. Nas lojas físicas, por exemplo, fotografar todas as promoções, pedir todos os recibos, porque a oferta veicula e vincula o fornecedor ao seu cumprimento, e o consumidor, estando de posse de toda essa documentação, ele consegue exigir os seus direitos. Nas compras realizadas pela internet, todo cuidado é pouco, então é importante que o consumidor, além de checar, óbvio, a empresa, a legitimidade dessa empresa, verificar se é um site seguro, se lá na barra de navegação há aquele cadeado de segurança, que o consumidor verifique também se esse site tem CNPJ, se tem um endereço físico para que ele possa posteriormente, ou um telefone, se tiver um problema, reclamar. Se cerque de cautela, se for efetuar o pagamento, sempre cheque o destinatário do pagamento. Hoje os fraudadores muitas vezes se utilizam de phishings, acabam mandando e-mails e links, fazendo crer ao consumidor que é o site verdadeiro da empresa, quando na verdade é um site utilizado por criminosos para cometer fraudes, para retirar os dados sensíveis do consumidor, como dados de cartão de crédito, dados pessoais, e cometer fraudes em nome dos consumidores. Então, cercando-se dessas cautelas, sendo a promoção verdadeira, tendo o consumidor pesquisado bastante, que essa é a chave, não é? Aí atuar de forma a realizar uma boa compra sem problemas no futuro. Bom, quais as principais reclamações que vocês recebem aqui, Francisco? No ano de 2022, nós detectamos que o ranking, até a parte campeã das reclamações, é o direito básico do consumidor, englobando o direito à informação. Então, nós costumamos dizer que o consumidor bem informado é o consumidor empoderado. Então, o consumidor muitas vezes não tem uma cópia do contrato, não tem um demonstrativo de débito, a informação sobre preço não fica clara. O segundo ponto é o descumprimento de oferta. As empresas acabam prometendo determinadas coisas, situações por determinados preços, acabam não entregando o produto, ou entregando o produto divergente, ou até mesmo cancelando unilateralmente a compra do consumidor sem que ele tenha autorizado. Um terceiro tópico importante e que envolve também o segmento de serviços, as empresas de telefonias e os bancos, é a má prestação de serviços, englobando a questão de falta de segurança no caso dos bancos, com relação aos dados do consumidor. Então, houve uma incidência muito grande de fraudes no ano de 2022, os consumidores sendo vítimas de saques indevidos em suas contas, idosos com empréstimos consignados não solicitados. E no caso das telefonias, aquela velha história de fornecer um sinal que acaba ficando inoperante, uma falta de cobertura de sinal em determinadas áreas da cidade, cobranças indevidas e também, por fim, vícios nos produtos. O consumidor adquire um produto que acaba não tendo a qualidade esperada e busca a empresa para uma solução, para reparo desse produto, e muitas vezes precisam acionar o PROCON para fazer valer o seu direito e garantir que lhe seja assegurado o que diz a lei.
O PROCON nesse período, enfim, essa semana, recebe mais reclamações ou não, Francisco? É uma situação tal como acontece no período de Black Friday. Tá. Então é um momento em que o comércio se aproveita da situação para beneficiar os consumidores em razão de uma data emblemática. Então é natural que incidências de descumprimento de oferta, incidências de problema de preço, acabem então por gerar uma quantidade maior de reclamações durante a semana. Vamos lá então, estou com o relatório que você citou. Quais os segmentos mais reclamados? Passa essas informações para o pessoal que está em casa acompanhando a gente. Então, nesse ranking, nós colocamos aqueles segmentos do ano de 2022, figurando aí o comércio eletrônico, justamente o comércio eletrônico, pelo segundo ano consecutivo. Está na liderança. Exato. Como o primeiro segmento mais reclamado. Isso vem já de uma mudança de comportamento dos consumidores ao longo do tempo, sobretudo acentuado no período de pandemia, que acabou forçando as pessoas a mudarem a forma de consumir presencialmente pelos canais digitais. Então, o ranqueamento do comércio eletrônico se dá justamente em razão dessa mudança de comportamento. Depois temos os bancos. Naturalmente, as pessoas passam a realizar negócios, enfim, tendo cobranças indevidas, questionando contratos, e também as empresas de telefonia. São os 3 segmentos que apontam aí este ano. São os 3 primeiros colocados, né? Exato. Depois vem financeiras, cartão de crédito, provedores de internet também, magazines, energia elétrica, agências de viagens e veículos, né, Francisco? Isso, exato. São ranqueados os 10 primeiros. Esses segmentos representam aí uma média de aproximadamente 50% do total de demandas que o PROCON de Campinas recepciona. Então, são aqueles direitos mais reclamados pelos consumidores nas suas relações de consumo. Perfeito. E aqui, ó, os artigos mais utilizados, quais são? Por favor, Francisco. Os artigos, volto a dizer, os direitos básicos, que é o artigo 6º do Código, que envolve o direito à informação prévia, clara, adequada e precisa. Nós temos o descumprimento de oferta, que é o artigo 35. Perfeito. O artigo 20, que é o vício na prestação, a má prestação de serviços, cobranças indevidas e práticas abusivas. E esse aqui, ó, resumo dos atendimentos. Importante dizer que o PROCON, então, registrou no ano de 2022 quase 114 mil atendimentos à população de Campinas, o que representa um aumento de 10% aproximadamente em relação ao ano anterior. Um dado importante para prestar para a população de Campinas é que esses atendimentos, desses 114 mil, 35% foram realizados pelos nossos canais digitais e eletrônicos. Importante. 33% pelo nosso serviço telefônico 151 e 32% o atendimento presencial, que aí os consumidores que não estão habituados com o manuseio da internet, ou muitas vezes não têm uma conexão momentânea para utilizar os serviços digitais, buscam os nossos 8 postos de atendimento para ter um atendimento presencial. Muitas vezes a pessoa quer falar com o atendente e tirar as suas dúvidas. Bom, a gente estava inclusive conversando, né, Francisco, importante que se diga que é uma parcela muito pequena das pessoas que fazem a denúncia, né? Porque a maioria acaba se preocupando em resolver o próprio problema, mas não faz a denúncia. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Então, para se ter uma ideia, nas reclamações individuais, que são aquelas reclamações que os consumidores pedem algo para si, não é? Consumidores que querem a troca da sua geladeira, que querem o problema resolvido da cobrança indevida, a troca do celular. Então, nós registramos uma quantidade de 20.755 demandas individuais de consumidores, contra 397 denúncias, o que vale dizer que as denúncias são aqueles procedimentos que o consumidor muitas vezes está num supermercado, está num restaurante ou numa loja e verifica um problema com o preço, um problema com a divulgação de informações, um problema de validade vencida, que não afeta só o consumidor, afeta a coletividade de pessoas. Então, esse perfil de uma denúncia para a esfera coletiva ainda é muito incipiente, é muito baixo. O consumidor
precisa criar o hábito, se enxergar uma irregularidade no mercado de consumo, além de pedir algo que envolva uma satisfação individual, que ele denuncie a prática que afeta a coletividade, por exemplo, uma validade vencida. É importante, não é, que faça a denúncia, né, Francisco? Exato, e Não só resolver o próprio problema, né? Isso, 397 denúncias representa menos de 2% Olha isso. do total de reclamações individuais. O PROCON tem a nossa fiscalização, que está no dia a dia nas ruas, mas para uma cidade do tamanho de Campinas, é importante que se diga que o consumidor, denunciando as práticas que ele verifica também no dia a dia, ele acaba sendo um parceiro, um braço da fiscalização. A fiscalização estando presente num local específico que o consumidor denunciou uma irregularidade, pode fazer com que esse local se adeque, que esse local mude a sua postura e a relação de consumo fique correta, equalizada, preservando-se a boa conduta dos bons fornecedores. Boa, mais alguma coisa então para a gente encerrar aqui a entrevista, Francisco, nesse dia importante, dia 15 de março, do consumidor? É importante que o consumidor procure sempre ter informações quando ele for realizar os seus negócios, quando for fazer contratação. Leia, procure saber exatamente com o vendedor, com o lojista e com o fornecedor. Assine os contratos, guarde os documentos. É importante que o consumidor crie o hábito de acessar o site do PROCON de Campinas ou de qualquer outro PROCON para se certificar os seus direitos, dizendo novamente, o consumidor bem informado, ele consegue repelir situações ou consegue ter autonomia para negociar diretamente com o fornecedor. E óbvio, se tiver dúvidas, o nosso canal 151 está à disposição para tirar essas dúvidas, os digitais e também os atendimentos presenciais. Valeu, obrigado. Agradeço. Bom, é isso aí então, Gabriel. Um dia importante, claro, que muita gente aproveita para comprar mais barato e tudo mais, as lojas também fazem promoção, mas é importante, como disse o Francisco aqui, seguir algumas dicas que ele mesmo passou para não cair em golpes e fazer desse dia uma grande dor de cabeça. Evidentemente que essa não é a intenção de ninguém, né, Gabriel? Foi realmente uma aula, informações importantíssimas passadas aqui pelo Francisco Togni e também pelo nosso repórter André Aranha, o Francisco que é assessor especial do PROCON Campinas. Então agradeço pela disponibilidade do tempo, pelas explicações, as dicas para não cairmos em golpes. Você viu aí, né? Tá no topo ali de reclamação no PROCON Campinas, o comércio eletrônico. Então, muito cuidado, você que vá utilizar a internet, os sites para você poder comprar um produto. Direito à informação, cumprimento das ofertas. Então você que está aí neste dia especial do comércio, nesta semana que muitos empresários, comerciantes estão fazendo promoções, tem que tomar muito cuidado com práticas abusivas. Só no passado, mais de 100 mil atendimentos foram realizados pelo PROCON Campinas e, de acordo com o Francisco, se você tiver alguma dúvida, pode ligar no telefone 151, tem os canais digitais, ou pessoalmente ir até o PROCON aqui na cidade de Campinas. 12h mais 18 minutos, hora das notícias aqui da metrópole de Campinas. Vamos falar sobre saúde agora, porque a Prefeitura de Campinas está realizando ações para combater o avanço de casos de leptospirose aqui na cidade. Campinas disparou nos registros de casos de pessoas com sintomas de leptospirose. A doença tem evolução rápida, se não tratada, com 50% de risco de morte para os casos graves. Isso em decorrência, em sua grande parte, das fortes chuvas, né? Porque a leptospirose ela é uma doença transmitida ela é causada por uma bactéria que é transmitida geralmente pela urina do rato, né? E com as chuvas, né, que entram nas galerias de esgoto e tudo, traz a urina do rato, né, para mais perto da população, expondo aí as pessoas ao risco de pegarem a doença.
Dados da Vigilância em Saúde de Campinas registraram alta de 332% de casos de leptospirose na cidade. Os moradores que relataram sintomas após exposição em áreas de contaminação já iniciaram tratamento entre janeiro e fevereiro. Então, o que é importante? Se as pessoas tiveram contato com urina de rato, tem roedores em casa, ou tiveram contato direto com enchentes, alagamentos, inundações, né? Então, tanto a lama quanto a água, elas podem aí, esses sintomas podem ser da leptospirose. A gente pede que essas pessoas procurem o atendimento à saúde, relate essa exposição, né? Para que saia com um tratamento devido. A doença pode afetar o funcionamento dos rins, fígado, coração e pulmões, sendo necessária uma internação hospitalar. Os sintomas mais comuns são febre, dor no corpo, dor de cabeça, náusea e vômitos. O mais importante da leptospirose é a gente suspeitar e tratar o quanto antes, né? O tratamento está disponível na rede pública e a gente tem feito essas análises para alertar a população. Em casos de enchente, como a gente teve muitos aqui em janeiro, né, até fevereiro deste ano, a gente tem disponível aí o hipoclorito, que a gente cede para os munícipes de regiões onde houve alagamento, entrega um folder com informações de como proceder, né, porque tem que evitar o contato então com a água e lama dessa enchente, né? O ideal é que as pessoas utilizem botas, luvas, né, para manipular aí essa área onde teve contato com a água de enchente, né, água e lama. Se não tiver bota ou luva, pode usar saco plástico e assim prevenir a doença, né? Alimentos, remédios que entrarem em contato também com a água devem ser descartados, não podem ser reutilizados. E a gente tem agido nessas regiões onde tem havido a maior incidência desse evento natural, né? Temos feito também ações de prevenção, então nesses locais onde a gente já tem casos históricos, né, ou devido à presença de roedores em excesso ou alagamentos, a gente tem transitado por esses locais e informado a população quanto aos riscos da doença. E a gente segue aqui falando sobre as notícias da Metrópole de Campinas, sobre educação agora, porque o Instituto PROA, que foi fundado lá em 2007 com o objetivo de auxiliar os jovens de baixa renda a ingressarem no mercado de trabalho, dividindo conhecimento sobre carreiras, planejamento, autoconhecimento para vocações e comunicação, está com inscrições abertas para preparar de maneira gratuita esses jovens ao mercado de trabalho. São 13 mil vagas de captação profissional, capacitação essa para todo o estado de São Paulo, dirigidas aos jovens de 17 a 22 anos que concluíram o ensino médio em escolas públicas. O curso tem 100 horas, é dividido em 4 módulos que preparam os alunos para definirem metas profissionais, para eles se saírem bem nas entrevistas de emprego, ter autoconhecimento, projeto profissional, raciocínio lógico e comunicação. Está interessado? Conhece alguém que se encaixa nesses requisitos? Informações pelo site proa.org.br. O site está aqui embaixo do seu televisor, proa.org.br. Meio-dia mais 23 minutos, hora das notícias do Legislativo, porque com a presença do secretário de Saúde, a Comissão de Política Social e Saúde se reuniu pela segunda vez para tratar sobre a atual situação da maternidade de Campinas. Na tarde da terça-feira, dia 14, foi realizada a segunda reunião ordinária da Comissão Permanente de Política Social e Saúde. O vereador Paulo Haddad foi responsável por comandar o debate, que tratou sobre assuntos pertinentes à maternidade de Campinas. Para abrir o tema, Lair Zambon, secretário municipal de saúde, comentou sobre a situação do hospital. Campinas, antes da crise, ela tinha 35 leitos e todos os indicadores do município, eles variavam entre 2 a 4 leitos a cada 1.000 nascidos, o que perfaz um total para a cidade mais ou menos em torno de 16 a 28 leitos. Campinas tem 35.
Ou seja, Campinas está muito acima dos indicadores feitos pelo Ministério. Pelo Ministério era para ele ter, para 7.500 nascidos que existem na cidade, em torno aí de seus 18 leitos. E a Sociedade de Pediatria para ter em torno de 28 leitos, nós tínhamos 35. Também presentes à mesa, os vereadores Cecílio Santos e professor Alberto fizeram suas contribuições para a discussão. Nessa questão de pediatria, de UTI neonatal, enfim, sempre o município vem sofrendo crises também, né? E não é de hoje. Então, chega aquela fase da sazonalidade, sempre tem a crise. Eu entendo que não dá para você manter uma UTI, sendo que ela não tem perspectiva de uso, mas há mais do que o que é natural ali para reserva, né? Agora, é preciso Campinas também se preparar, no meu modo de entender, para exercer a função de metrópole, não é? E o secretário mencionou, eu vou chegar nessa coisa do Estado, mas Campinas recebe uma demanda também de fora e precisa estar preparado para isso. Eu quero sugestionar para a nossa comissão, essa comissão, que nós pudéssemos abrir um diálogo direto com a Secretaria da Saúde de São Paulo. Nós temos muitos vereadores que têm boas relações com deputados federais e avançar, e até tentar ir mesmo ao governo federal fazer a nossa pressão política, né? Eu gostaria que a comissão tivesse esse protagonismo. Não precisa criar uma outra comissão, a gente já pensa numa frente. Não, vamos nós mesmos da comissão, mais os vereadores que têm esse contato, têm um bom diálogo com deputados, que a gente pudesse também fazer essa pressão política, né? Direto da plateia, o vereador Paulo Búfalo levantou questionamentos, assim como o público que participou ativamente. Deise Radiche, secretária adjunta de Saúde, e Érica Guimarães, diretora do Departamento de Gestão e Desenvolvimento Organizacional, auxiliaram o secretário para esclarecer as dúvidas. O presidente da comissão, Paulo Haddad, fez um resumo do que foi discutido, ressaltando que desde fevereiro a maternidade vem passando por uma crise por conta do fechamento de alguns leitos. As crianças que nasceram prematuramente, ou atendimento à neonatologia, que é algo muito específico dentro da medicina, porque são crianças muito pequenas, muitas vezes com 600, 700 gramas, que merecem um cuidado todo especial. Então, num primeiro momento, houve um fechamento de leitos, foi feito todo um entendimento para que esses leitos pudessem ser reabertos. Nós tivemos mais 10 leitos reabertos. Os leitos que porventura foram demandados, outras entidades conveniadas fizeram esse atendimento, como por exemplo o Hospital da PUC. Enfim, não houve desassistência, mas teve que haver toda uma mobilização, uma movimentação para que a gente pudesse ter esses leitos da forma correta, como que devam atender essas mães, que têm gestação de risco ou de alto risco, e as crianças que nascem prematuramente. E a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque com a presença da palestrante, a Karina Bolzan, a Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas se reuniu pela segunda vez. O vereador Nelson Osseri comandou a reunião. O plenário da Câmara Municipal recebeu na terça-feira a segunda reunião ordinária da Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Drogas. O presidente da comissão, o vereador Nelson Osseri, convidou Karina Bolzan, pedagoga, para uma palestra. O tema foi Aprendizagem Criativa, Inteligência Emocional e Projeto de Vida, uma estratégia de prevenção às drogas. Ela ressaltou a importância da inteligência emocional no combate ao vício. Costumo chamar isso de kit sobrevivência no século XXI. Não que antes ela não fosse importante, mas ela tem se tornado cada vez mais importante. Justamente por conta dessa dinâmica do mundo contemporâneo, com tanta informação positiva, mas também negativa, e por isso mesmo demandar uma alta inteligência emocional para se conhecer, para fazer uma gestão das próprias emoções de forma adequada e ter comportamentos adequados como consequência.
O parlamentar Nelson Osseri agradeceu a presença da palestrante e reforçou a necessidade de espaços como o da comissão para debater os passos a serem traçados na luta contra as drogas. Eu realmente fiquei muito feliz, muito grato, né, pela presença da Karina Bolzan, ela que é pedagoga, né, então achei muito interessante na Comissão de Política de Prevenção às Drogas, tudo que ela passou no sentido de aprendizagem nesse novo modelo, né, que mexe também com a questão da inteligência emocional, um projeto de vida, principalmente como estratégia de prevenção às drogas, para os nossos jovens, né, em especial. Então eu acho que é uma forma de fortalecer a juventude, né, os nossos jovens, para a vida. Né? A vida, nós sabemos que ela não é um mar de rosas, não é mil maravilhas, não é todo dia respostas positivas, todo mundo tem o seu momento, as suas situações, né, diárias, e se você não estiver fortalecido emocionalmente, né, psicologicamente, você acaba sendo derrubado. O vereador Marcelo Silva protocolou um requerimento pedindo informações à Prefeitura sobre as doses de reforço da vacina contra a Covid-19 aqui em Campinas. O requerimento protocolado pelo parlamentar pede informações referentes às doses da vacina contra a Covid-19. O vereador Marcelo Silva solicita informações junto à Prefeitura de Campinas para saber quando é o prazo para a chegada de doses de reforço da Covid-19 nos centros de saúde da cidade e pede, inclusive, também para que seja enviada uma documentação comprovando as informações. Tiveram alguns moradores que foram em 3 postos de saúde e não encontraram a vacina do reforço da Covid. Então, acho que nada mais justo que a gente fazer esse requerimento para justamente ter à disposição, acho que tem que ter todos os postos de saúde, são 64 aqui em Campinas, tem que ter à disposição. Essa pessoa procurou em 3 postos e nos 3 postos não tinha. Então, a gente tem a obrigação, né, de solicitar essa informação para o Executivo e de pronto aí passar para a população, nesse caso, né, algumas pessoas que me procuraram, para que seja reestabelecido aí as doses da vacina em todos os postos de saúde da Covid. O vereador Rubens Gás realizou 2 indicações ao Executivo com reivindicações dos moradores para a região dos Amarais. Então, confira quais são agora no nosso quadro Câmara nas Ruas. O vereador Rubens Gás protocolou 2 indicações para a Prefeitura de Campinas sobre a região dos Amarais. Quem precisa transitar pela Avenida Comendador Aladino Selme, na altura do CDHU São Martim, sofre com a passagem da Ponte Férrea, que possui apenas uma faixa para o sentido centro e outra para o bairro, e que nos horários de pico o trânsito fica todo bloqueado. Há 6 anos que a gente está nessa luta. Tivemos várias reuniões com a VLI, que é a empresa que detém a concessão, né? Tivemos juntamente com o CEINFRA, juntamente com o prefeito Jonas Donizete, agora com o prefeito Dário Saad, tivemos em São Paulo. Então o que ocorre? Ocorre o seguinte, a VLI, né, ela a princípio, ela não se demonstrou com relação ao alargamento dessa faixa aí que nós precisamos da duplicação. A princípio ela não mostrou muito favorável ao nosso projeto. Depois, né, com relação à concessão que haverá renovação em 2026, ela veio com um projeto através de uma luta nossa, através de uma audiência pública que houve, e ela colocou essa duplicação como contrapartida da concessão. A outra indicação é sobre as adequações na Avenida Comendador Aladino Selme. Entramos com um pedido também com a INDEC para que eles fizessem algo paliativo para que
pudesse mitigar um pouco essa situação do trânsito aqui na nossa região. E a INDEC, conforme vocês estão vendo, apresentou um projeto geométrico que está sendo executado para que possa haver um alargamento da pista e o carro poder andar com maior fluidez. Esses moradores comentaram o problema no local que vivenciam. Moro aqui no bairro há 45 anos e de uns 25 anos para cá, depois que aumentou os bairros, teve vários bairros novos, uma faixa de quase 10, 12 bairros a mais, o trânsito aqui ficou terrível. Na parte da manhã para ir trabalhar, o pessoal demora cerca de quase 40 minutos para atravessar o pontilhão para lá. E quem vai para o Unicamp também, que tem consulta cedo, atrapalha tudo. E na parte da tarde, vindo depois das 4h40, esse é o horário de pico vindo embora. Amarra tudo, que o trânsito fica até o bairro do São Marcos. Fica tudo parado. Eu moro aqui há quase 48 anos e é bem demorado mesmo. A gente quando vai ter uma viagem para fazer para cá, para o lado de Sumaré, você tem que sair de casa mais ou menos 1h30, 2 horas mais cedo, porque o congestionamento e a fila começa lá no posto de gasolina perto do Aeroclube e vem até aqui. Já perdeu o compromisso por conta desse tempo que tem que ficar no trânsito? Várias vezes. A gente tinha compromisso e chegamos atrasados, com um jeitinho a gente conseguiu, realizar o compromisso, mas chegamos atrasados várias vezes. A expectativa é que até que a passagem de veículo sob a linha férrea seja ampliada, as obras paliativas no local amenizem o problema. Se sair essas obras aí, vai melhorar bastante, com certeza. A expectativa nossa é bastante grande, porque eu acho assim, que tudo acontece na hora certa e está na hora de fazer alguma coisa para essa região aqui, que vai melhorar muito a vida das pessoas que trabalham, daqui de Sumaré, que trabalham em Campinas, que trabalham na Unicamp, do pessoal e vice-versa. De ambos sentidos. Vai melhorar muito, vai desafogar o trânsito e com isso aí a população só agradece. Só quem passa e a gente sabe muito bem, principalmente aqui é uma área que são 2 municípios, Campinas e Sumaré, fora os demais bairros que nós temos, Então existe aqui uma situação que tanto Campinas depende do matão, que é algo que principalmente a região dos Amarais vai muito, e também o pessoal de Sumaré que vem para Campinas. Então essa interligação, o fluxo aqui é muito grande mesmo. E olha só, por meio de um requerimento de aplausos, o vereador Major Jaime chamou a atenção para os para-atletas campineiros que precisam de patrocínio. Durante reunião ordinária, o vereador Major Jaime apresentou um requerimento de aplauso ao Clube Atlético Paulistano, ao soldado IPM para-atleta Lenilson Tavares de Oliveira e Raíssa Veras, que vão representar o Brasil na Copa do Mundo de Esgrima em cadeiras de rodas. É importante que a nossa cidade saiba dos seus valores, dos seus atletas, daqueles que estão dedicando, e estão levando o nome da nossa cidade em outros lugares e até em outros países. Então é por isso que eu vou insistir muito, ainda vamos batalhar bastante, tem algumas metas que nós queremos cumprir junto com o Lenilson. Isso vai acontecer, eu tenho certeza que vai dar tudo certo, com o apoio de vocês que estão aí nos vendo e de todos que podem colaborar. Com a manifestação do Major, alguns parlamentares também mostraram interesse de se envolver na pauta. Lenilson é campineiro e vai viajar para a Itália para participar de uma competição representando o Brasil. Ele sempre praticou esporte, mas somente após perder parte de uma perna em um acidente de moto que conheceu a esgrima. E tinha uma parte da minha perna amputada. E aí foi que eu comecei a conhecer os esportes adaptados. E por acaso um dia eu fui conversar com um amigo lá no Unicamp e ele fazia rugby em cadeira de rodas. E no cantinho estava tendo esgrima. Aí me chamaram para treinar, eu falei que não queria, que não tinha ido só conversar com meu amigo. Aí me apresentaram a esgrima, eu fui treinar. Aí me chamaram para ir à competição. Eu falei, cara, eu tenho pouquinho tempo de querer ir à competição. Não, eu conhecer. E foi em Porto Alegre, minha primeira competição. Fui para lá e perdi de 15-0. Aí o técnico conversou comigo e falou, não, Deus, fica normal, é assim mesmo, tal. Até você falou assim, é assim mesmo, não, agora eu vou treinar. E eu comecei a treinar e começaram os resultados a vir, começaram a vir medalhas, veio convocação, veio seleção, veio as medalhas. Então,
Aí eu tô aí até hoje, desde 2010. Apesar de carregar mais de 60 medalhas, a dificuldade em arrumar patrocínio é grande. Ele se divide entre Campinas e São Paulo para poder treinar 2 vezes na semana, além de dar conta do trabalho. É bem complicado. Na verdade, por mais que a gente, como falei, teve um ano que eu estava em primeiro do ranking nas 2 armas. Hoje eu sou primeiro do ranking na espada e terceiro, se não me engano, no florete. Mas teve um ano que eu era o primeiro do ranking nas 2 armas. O pessoal mal estava fazendo sabre. E mesmo assim eu não tinha patrocínio. Eu até fui atrás de várias empresas. Infelizmente as pessoas não sabem como patrocinar, né? Os meios que tem como. Que tem uns descontos, tem lei de incentivo e tal, que serve para ser usado para apoio. Mas o pessoal às vezes não conhece. Como não conhece, acaba não patrocinando. Porque às vezes as pessoas acham que os empresários acham que vai sair dinheiro deles para ser destinado ao atleta, e não vai, vai ser apenas direcionado, em vez de ser o imposto de renda, o imposto para o Estado, vai para o atleta direto. Mas muitos não conhecem, então a gente acaba sem apoio. Mesmo com os obstáculos, ele se mostrou positivo para chegar em Paris nas Paralimpíadas de 2024. A gente tem que se arriscar para conseguir o resultado, não adianta ficar em casa esperando que vai descer uma técnica, não vai, então você tem que correr atrás. Então vou para São Paulo, treino em São Paulo. É cansativo? É. Mas os resultados estão vindo, então, se Deus quiser, agora batalhando muito para, se Deus quiser, ano que vem ir para a Paralimpíada, que agora estou focado e, se Deus quiser, a gente vai alcançar esse objetivo aí. Eu só tenho a agradecer a todo mundo por essa assistência, por esses contatos que estão fazendo, esses apoios que estão me dando. E, com certeza, eu espero estar desfilando no carro de bombeiro a qualquer momento desse aí, representando Campinas. E boa sorte então ao Lenilson nas próximas competições. 12h mais 41 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Hoje é quarta-feira, portanto é dia de reunião ordinária, a 12ª do ano de 2023. A partir das 6 horas da tarde, os parlamentares vão se reunir para discutir e votar 8 projetos. Entre eles está para ser votado em análise final um de autoria do vereador Luiz Cirilo, que torna obrigatório todos os pet shops de Campinas a manterem fixado dentro das instalações, em local visível para os clientes, uma placa com o nome do médico veterinário e dos profissionais de banho e tosa que prestam serviços no local. Também está previsto para uma votação em análise inicial, projeto de lei de autoria do vereador Igor Diego, que propõe um novo regulamento para dar transparência à utilização de veículos pelo poder público, em substituição à lei vigente, que é da data de 2009. Para você que está nos acompanhando, conferir a pauta completa, é só acessar o site do Legislativo, campinas.sp.leg.br. O site está aqui embaixo da sua tela, campinas.sp.leg.br. Se você quiser, pode assistir à reunião ordinária aqui do plenário, entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. Se não tiver condições, a TV Câmara Campinas, claro, transmite ao vivo. E olha só, a Federação Paulista de Futebol divulgou as datas das semifinais do Troféu Independência, que é aquele antigo troféu do interior. Então vamos lá, já está aqui na minha tela as 2 semifinais. Amanhã, quinta-feira, acontece o primeiro confronto às 7 horas da noite, envolvendo a equipe do São Bernardo, que chegou bem, hein? Fez um duelo importante contra o Palmeiras, mas o Verdão classificou. E o São Bernardo, que foi um dos destaques da competição, encara a Inter de Limeira. No outro confronto, aí sim, envolvendo a equipe bugrina, o Guarani joga fora de casa diante do Mirassol na sexta-feira, portanto, depois de amanhã, às 8 horas da noite. Sobre o regulamento, jogo único, quem vencer avança de fase.
Se o duelo terminar empatado, a disputa vai para os pênaltis. E na sexta-feira a gente fala mais sobre este confronto e o provável Guarani que vai entrar em campo para este duelo contra a equipe do Mirassol, semifinal do Troféu Independência. 12h45, nós estamos no Março Amarelo, é um mês dedicado à conscientização das doenças crônicas renais dos pets. Tema que você acompanha a partir de agora no nosso quadro É o Bicho. Olá, a gente está aí no mês de março e você sabia aí de casa que março também é conhecido como Março Amarelo? Tem o Março Amarelo aí voltado para as pessoas, mas também tem o Março Amarelo Pet, que é quando se fala de doença renal. Para entender um pouquinho o que é essa doença, se gato, cachorro ou outro tipo de bichinho também pode ter, a gente veio até aqui esse hospital veterinário de Campinas conversar, olha só, com a veterinária que já está aqui do meu lado e vai explicar um pouquinho para a gente o que é tudo isso e a importância desse mês. Mas antes, Lilian, eu quero agradecer, viu, sua participação, por falar aqui com a gente, né, explicar um pouquinho sobre o que é o Março Amarelo no quadro É o Bicho. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Bom, então já vamos falar um pouquinho, né, sobre esse assunto. A gente está aí então, né? Março Amarelo, doenças renais, mas o que é essa doença renal? A doença renal é o nome que a gente usa atualmente para denominar a insuficiência renal crônica. O que é isso? É a perda da funcionalidade dos rins. Com o passar do tempo, e a gente observa essa enfermidade principalmente nos animais idosos, os rins vão perdendo a sua capacidade funcional e deixando de exercer as suas funções. E aí a gente denomina insuficiência renal crônica porque ela tem uma duração maior de 3 meses. E hoje é utilizado a denominação doença renal crônica. Agora, Lília, para a gente entender, né? Quando a gente fala aí de rim, ser humano tem 2. E os bichinhos também é assim como a gente? Também. Os animais também têm 2 rins. Todos os mamíferos têm 2 rins. Então, é a mesma coisa que as pessoas. E a função desses órgãos nos bichinhos? É a mesma função dos animais. A gente conhece o rim por filtrar o sangue e produzir a urina, mas na verdade eles participam de várias funções no organismo, nos animais e também nos seres humanos. Por isso que quando o animal tem uma perda funcional do rim, ele pode apresentar uma série de alterações, porque desde a filtração do sangue e a produção da urina, os rins também vão atuar na produção das hemácias, que são os glóbulos vermelhos, no controle da pressão arterial, no equilíbrio do pH do sangue. Então são diversas funções, por isso que as manifestações são tão diversas. Então vamos falar um pouquinho dessas manifestações. Você falou aí que são diversas, mas tem algumas que a gente pode definir como as mais específicas, a geral, a que leva vocês veterinários a falarem, olha, acho que é rim. Em relação aos sintomas, quando um tutor traz um animal com doença renal, o que a gente fala é que os primeiros sinais observados são a poliúria e polidipsia. O que é isso, né? O que é esse termo? O rim, quando ele perde a capacidade de produzir a urina, ele começa a mandar para a urina aquilo que deveria ser conservado no organismo, e aí a gente vai destacar a água, e reter no organismo aquilo que precisava ser excretado. E aí a gente destaca as toxinas urêmicas. Então, o paciente que tem um comprometimento da funcionalidade do rim, ele geralmente produz uma urina mais diluída, mais volumosa, em grande volume. Em consequência disso, do paciente urinar muito, ele acaba tomando muita água. Por quê? Se ele perde muita água pela urina e não repõe essa água, ele começa a ficar desidratado. Então, os primeiros sinais observados pelos tutores são o aumento da produção de urina e o aumento da ingestão de água. E são sintomas que começam a aparecer mais na velhice do animal, é isso? A doença renal, ela é prevalente nos pacientes idosos.
Geralmente pelo próprio processo de envelhecimento do organismo, sistema nervoso, sistema cardiovascular e também o sistema urinário. Ele vai perdendo a sua capacidade funcional. Por isso que ela é mais prevalente nos animais idosos, mas ela também pode ser encontrada em animais jovens. E geralmente em animais jovens eles nasceram com esse probleminha, então a gente fala que é uma doença renal congênita, ou pode ocorrer também em qualquer animal que sofreu uma agressão renal. Por exemplo, um animal adulto que teve um quadro de leptospirose, que é uma doença de causa bacteriana que acomete os rins, onde eu tenho um comprometimento renal importante. Esse paciente teve um processo agudo de injúria renal e aí ele pode se tornar um paciente crônico. Lília, a gente viu você examinando o gatinho aqui, né? Além desses exames físicos para constatar a doença renal, o de urina, por exemplo, é um exame que vocês pedem? Sim, o exame de urina é fundamental. Na verdade, no exame de urina, a gente consegue detectar de forma mais precoce essa perda da função. São realizados também os exames de imagem, e aí a gente destaca o ultrassom abdominal, porque eu consigo avaliar toda a estrutura do rim, ver se tem algum aspecto alterado em relação à imagem do sistema urinário. A gente faz também a urinálise, como a gente acabou de conversar também, e tem a mensuração de alguns produtos no sangue, dentre eles a creatinina e o SDMA. Esses são os exames básicos para o diagnóstico. E aí, trouxe o meu bichinho, foi diagnosticado então, ele tá com esse tipo de problema. Como que começa o tratamento? Quando a gente faz o diagnóstico da doença renal, é importante em seguida fazer o estadiamento. O que é o estadiamento? É a classificação. Ver o estágio da doença renal que o paciente se apresenta. Em seres humanos é a mesma coisa. Na nefrologia humana, geralmente eles usam uma escala de estadiamento que chama CADIGO, que são específicas dos nefrologistas humanos. Na veterinária, a gente usa a IRIS, que é a Sociedade Internacional de Interesse Renal, onde estão concentrados os grandes nomes da nefrologia veterinária, que fazem todos os materiais, os guias de nefrologia, para a gente conseguir trabalhar de uma forma mais adequada. Então, aí é importante classificar esse paciente, avaliar as alterações que esse paciente apresenta nos sinais clínicos, nos exames laboratoriais, nos exames de imagem, e aí tratar as funções alteradas. Normalmente é medicação, é troca de ração, a alimentação também influencia em tudo? É um conjunto de fatores. O primordial é a alimentação e a hidratação. Então, é muito importante o paciente ter uma nutrição balanceada. Se possível, se necessário, a gente entra sim com os alimentos terapêuticos, que vão também contribuir para o tratamento desse paciente. E também a hidratação. Como a gente conversou no início no nosso bate-papo, o animal, o cão e o gato com doença renal, ele tem tendência a ser um paciente desidratado, porque ele perde muita água pela urina, e aí ele precisa ter uma ingestão de água compensatória. Se ele não apresenta isso, ele vai desidratar, e a desidratação é mais agressão para o rim. Então, a gente tem que fornecer água num volume adequado. Então, o animal tem que tomar uma quantidade boa de água. Isso é mais um desafio para os gatos, que a gente sabe que o gato é um animal de deserto, que toma pouca água, então a gente vai ter que incentivar o gato a tomar mais água na alimentação, com petiscos, com favorecimento ambiental, tentar aumentar a ingestão de água do paciente. A gente sabe que tudo vai depender do bichinho também, mas normalmente, no que você vê no geral, quando é diagnosticada com essa doença, tem cura ou o tratamento acaba sendo para o resto da vida do bichinho? Cura não tem, porque nenhuma doença degenerativa tem cura. Uma alteração no sistema cardiovascular não tem cura, uma doença hormonal não tem cura, mas tem tratamento. E esse tratamento vai favorecer
a sobrevida do paciente porque melhora a qualidade de vida. Então, se o paciente, por exemplo, como eu falei, o rim atua no controle da pressão arterial. Se é um paciente que tem uma pressão arterial aumentada, a gente vai tratar essa hipertensão e vai melhorar a qualidade de vida dele, consequentemente aumentar a sobrevida. Então, infelizmente, a doença renal, ela é progressiva e ela é irreversível. E o tratamento, a gente fala que é um tratamento conservativo, baseado no controle dos sinais clínicos para retardar a velocidade da progressão da doença. E isso é qualidade de vida e o paciente fica muito bem. Lília, você chegou a falar lá no começo da nossa conversa que o animal pode nascer, né, com esse problema e também com o desenvolver aí da idade, com o passar dos anos. Dá para evitar algo que o tutor possa fazer desde a infância, desde o filhotinho ali, para que não venha desenvolver esse tipo de problema? Evitar não, porque é fisiológico envelhecer, mas dá para retardar. Hoje a gente sabe que para cada 3 gatos idosos, estatisticamente, 1 é doente renal. E para cada 10 cães idosos, 1 é doente renal. Então, a gente tem que trabalhar com medidas que a gente fala de proteção renal. Primeira coisa, avaliação constante. Então, o check-up para avaliação do paciente, favorecer a ingestão de água do felino. Nas primeiras consultas, a gente já tem que orientar o tutor para favorecer o alimento úmido e as avaliações de rotina mesmo. E assim que encontrar qualquer alteração no paciente, levar para o atendimento para ver se existe alguma enfermidade. Entendi. A Lília, gente, só para você de casa entender, ela é médica veterinária também e especializada em nefrologia, né? A gente está aí falando desse mês de março, o amarelo, PET, né? Também voltado a esse tipo de doença nos animais. É importante, você como veterinária, vivendo isso de perto, tem gente que nem sabe que os bichinhos podem desenvolver esse tipo de doença? É importante. O Março Amarelo começou na medicina, né? Então é o mês mundial de saúde dos rins e todos os trabalhos decorrentes das alterações, porque a insuficiência renal também é um problema muito prevalente na medicina humana, e aí passou para a medicina veterinária porque a doença renal ela é comum. E às vezes ela é diagnosticada de forma tardia. Como a gente conversou, classificar a doença é importante. E quando a gente consegue avaliar cedo e encontrar o paciente no estágio inicial, eu vou conseguir o quê? Retardar a velocidade de progressão da doença e fazer com que ele viva de forma saudável por muito mais tempo. Lília, a gente já falou, mas acho que antes de encerrar, vamos reforçar então. O que o tutor de um gato, de um cachorro deve ficar atento, então? Quais os sinais e também nada de esperar, já procurar um médico veterinário? Primeira coisa, fazer o check-up veterinário. Então, a gente indica que o animal seja avaliado corretamente e de forma constante. A segunda coisa, os sinais que chamam bastante atenção, os sinais que a gente fala de sinais iniciais, é o aumento da produção da urina. Às vezes o tutor fala assim, a urina tá ótima, um monte de xixi bem clarinha, parece uma água. Pro tutor, para ele tá ótimo, mas não, a urina do cão e do gato, ela tem que ser amarela, concentrada, com cheiro de urina e com cor de urina. Se ela não tá dessa forma, então tem que despertar o alerta. E outra, a ingestão de água. Se o animal está ingerindo também um grande volume de água, também é motivo de procurar o atendimento veterinário. E sendo diagnosticado aí de forma precoce, vida longa para o bichinho. Vida longa. Vida muito longa. Tá certo, então, Lília, mais uma vez, muito obrigada, viu, por falar aqui com a gente sobre esse tema bastante importante. Tenho certeza que ajudou muito o tutor em casa. Muito obrigada. É isso, então. Eu encerro o quadro Ao Bicho de hoje com as dicas da Lília aí. Todo cuidado com o bichinho que você tem em casa nesse mês de março amarelo. Então, voltado para o pet também. Fica aí atento aos sinais.
tem mais um dia em que a chuva caiu com intensidade em muitos bairros aqui da cidade de Campinas. O maior índice registrado foi no distrito de Barão Geraldo, com 40 milímetros. O temporal, infelizmente, causou também alagamentos, inundando 7 casas na região noroeste, também no mercado de flores do Ceasa. Foi registrada ainda uma queda de árvore no bairro Chácara Primavera. Para hoje à tarde, existe uma pequena possibilidade de chuva. Já amanhã, quinta-feira, a chuva deve dar uma trégua e aí o sol aparece com mais intensidade entre algumas nuvens. Sobre as temperaturas, olha só, elas já estão aqui na minha tela. Então, para amanhã, quinta-feira, não deve chover, o sol aparecendo entre nuvens. Nós temos mínima de 18 graus. Ao longo do dia, essa temperatura sobe, podendo chegar aos 30 graus aqui na cidade de Campinas. 1h da tarde em ponto, o Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Daqui a pouco, às 5h da tarde, tem a primeira parte da reunião ordinária. E a partir das 6h da tarde, todos os parlamentares se reúnem para discutir e votar os projetos que estão na pauta de hoje. Fico por aqui, voltando amanhã com todas as informações. Até lá, tchau, tchau.